grande a cidade de São Paulo. Vista do alto, ela parece não ter limites. Ela se espalha em todas as direções. Agora vejam essa outra cidade. Do alto da torre de sua igreja, podemos ver toda a área ocupada por ela. Daqui a pouco, nós daremos um passeio por essa cidade. Quando alguém nos pede informações sobre alguma cidade que conhecemos, geralmente uma das primeiras coisas que nós falamos a seu respeito se refere ao tamanho. Essa cidade é grande ou essa cidade é pequena. Ou seja, nós podemos caracterizar as cidades pelo seu tamanho. Cidades grandes, médias ou pequenas. Hoje, quando se fala em cidade, as pessoas pensam logo em grandes cidades. No entanto, as grandes cidades representam uma pequena parcela do total de cidades existentes no Brasil e no mundo. No mundo inteiro, existem dezenas de milhares de cidades com menos de 10 mil habitantes, e somente algumas cidades possuem milhões de habitantes. Há ainda uma grande quantidade de cidades em que o número de habitantes se situa entre esses dois extremos. São as cidades médias. Bem, agora vamos dar um passeio por essa pequena cidade que a gente acabou de ver. Mas antes, vamos ver a posição dela no mapa. Essa cidade não está no mapa. A população do Brasil está em torno de 120 milhões de habitantes. Cerca de 80 milhões de brasileiros vivem em aproximadamente 4 mil cidades. Neste mapa estão representadas muitas dessas cidades por círculos de diferentes tamanhos. A legenda do mapa informa que quanto maior é a população da cidade, maior será o círculo que a representa. Por exemplo, Duque de Caxias, uma cidade do Rio de Janeiro, está representada por um círculo grande. De acordo com a legenda, a sua população está na faixa de 200 a 500 mil habitantes. Vitória da Conquista, uma cidade baiana, está na faixa de 100 a 200 mil habitantes. Sobral, no Ceará, está na faixa de 50 a 100 mil habitantes. A cidade que foi mostrada no início desse programa não está representada neste mapa. Provavelmente, ela tem bem menos de 50 mil habitantes. Assim como ela, muitas outras cidades pequenas não estão representadas neste mapa. Das aproximadamente 4 mil cidades brasileiras, menos de 100 têm mais de 100 mil habitantes. Cerca de 850 cidades têm uma população que varia entre 25 e 100 mil habitantes. E mais de 3 mil cidades têm menos de 25 mil habitantes. Essa cidade é uma daquelas 3 mil cidades brasileiras com menos de 25 mil habitantes. Conhecemos a igreja da cidade, a prefeitura, a escola, a praça. Essas pequenas cidades são muito parecidas e ocupam a base de hierarquia urbana do país. Elas formam a rede de células de base, funcionando como a primeira ponte entre a vida rural que acontece ao redor delas e os demais níveis da vida econômica do país, que estão centralizados nas grandes e médias cidades. Cada uma dessas cidades, por menor que seja, tem uma grande importância local.
E juntas, as cidades pequenas se constituem na base de muitas atividades econômicas do país. Nelas vivem milhões de brasileiros. Em qualquer estado do Brasil, há um grande número de cidades pequenas. As cidades médias também podem ser encontradas, mas em número menor. Vejam: Uberaba, em Minas Gerais, Taubaté, em São Paulo, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Joinville, em Santa Catarina, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Cidades grandes como Brasília, capital do país, Teresina, capital do Piauí, e Campinas, uma cidade do estado de São Paulo, são encontradas em número ainda menor. Para caracterizar uma cidade, é preciso levar em conta muitos outros aspectos, além do seu tamanho. Um desses aspectos é o sítio urbano, ou seja, o lugar onde a cidade é construída. A característica mais evidente do sítio urbano é o relevo, sobre o qual a cidade se instalou. As cidades podem se localizar em montanhas, vales ou várzeas. Descrever e classificar os elementos físicos do sítio urbano de uma grande cidade não é tão fácil. O sítio urbano de São Paulo é difícil de ser identificado por causa da grande quantidade de construções. Mas ainda assim, podemos dizer que o sítio urbano de São Paulo está sobre um relevo relativamente movimentado. Partes altas, partes baixas, morros, vales. Para estudar o sítio urbano de uma cidade, é preciso analisar o tipo de solo desta região e seus recursos hídricos. Cada cidade está construída sobre um determinado tipo de relevo diferente que, juntamente com outros aspectos físicos, compõem diferentes sítios urbanos. Mas por que é importante estudar o sítio urbano de uma cidade? Porque a partir deste estudo é possível descrever a cidade, entender alguns de seus problemas e propor soluções. Conhecendo o sítio urbano de uma cidade, é possível planejar a instalação de redes de água e esgoto ou vias de circulação de transporte coletivo, por exemplo. Além do tamanho e do sítio urbano, as edificações que fazem parte de uma cidade também podem nos dizer muitas coisas a seu respeito. Podem, por exemplo, nos revelar parte de sua história. As condições de vida de sua população e as atividades que nela se desenvolvem. As edificações podem também mostrar como se deu o crescimento de uma cidade. Nas cidades em que há um número maior de construções térreas, pode-se dizer que seu crescimento se deu horizontalmente, com a ocupação de novos terrenos. Quando uma cidade cresce de maneira mais concentrada, ela apresenta um número maior de edifícios. Pode-se dizer que o seu crescimento se deu de maneira vertical. As edificações diferenciam uma cidade da outra, ou diferentes partes de uma mesma cidade. Além do tamanho do sítio urbano e das edificações, outro elemento importante da fisionomia de uma cidade é o seu sistema viário. Ele é formado por ruas, caminhos, avenidas, vielas, viadutos, praças e largos. Toda cidade tem um sistema viário, pois é ele que possibilita a circulação de pessoas e veículos no interior da cidade. O traçado viário ou a malha urbana de uma cidade pode ser de vários tipos. Nessa cidade, vemos que as ruas paralelas são cortadas de maneira perpendicular por outras ruas. Esse traçado viário é chamado de tabuleiro de xadrez. A cidade
em que as ruas partem sempre de um ponto central e são cortadas por outras ruas circulares e paralelas entre si, formando um traçado viário circular. No programa de hoje, a gente viu que o tamanho, o sítio urbano, as edificações e o sistema viário são características aparentes das cidades que nos permitem diferenciar uma cidade da outra.